Alguns passos para você iniciar na restauração ecológica. Você não precisa do viveiro para começar. Dá para começar sem o viveiro tranquilamente. Quando eu comecei, eu também comecei sem viveiro. Eu comprava as mudas de viveiros da região e fornecia para os meus clientes. Existem algumas coisas que são importantes você analisar antes de comprar mudas de viveiros de terceiros. É importante que o viveiro tenha o RENASEM, que é o Registro Nacional de Mudas e Sementes, uma espécie de licença do Ministério da Agricultura, aonde esse viveiro ele é certificado para produzir e comercializar as mudas. Então isso é um diferencial importante, porque em tese você vai estar comprando mudas nativas com bom estado fitossanitário, saudáveis, livres de pragas, porque existe uma fiscalização por trás do Ministério da Agricultura para assegurar isso. O segundo passo é, se você não tem formação técnica na área, então contrate um profissional habilitado para que ele possa acompanhar os seus plantios. O ideal é que ele tenha formação técnica na área e de preferência que ele tenha experiência, porque não adianta nada você contratar um profissional habilitado, mas que ele não tem experiência na área, talvez ele não consiga te entregar o resultado que você espera. Por exemplo, o nosso agrônomo, ele está concluindo o doutorado, a especialidade dele é na parte de nutrição de solo e de plantas. Então, ele é um profissional extremamente capacitado e ele tem uma especialidade e experiência com isso. E isso faz com que nós tenhamos resultados e o nosso cliente vai ter esse resultado lá no final do monitoramento pós-plantio das áreas. E o terceiro passo seria para você buscar conhecimento e ter um método para executar o seu trabalho. Porque plantar mudas nativas não é simplesmente você abrir um buraco, rasgar o saquinho da muda e enterrar lá e está tudo certo. Existem métodos para se fazer plantio. Nós aqui do Viveiro fazemos a análise de solo das áreas dos nossos clientes. O nosso agrônomo faz um receituário agronômico e só depois nós entramos com o plantio. E ainda existem alguns produtos que nós utilizamos, que eu costumo brincar e chamar de ingredientes secretos, que é a cereja do nosso bolo, que é onde realmente nós vamos ter o resultado. Com o conhecimento e você tendo um método eficaz de plantio, é aonde você vai, de fato, mostrar para o seu cliente que você tem autoridade, que você sabe o que você está fazendo e, de fato, você vai entregar resultado para o seu cliente. Porque o que importa? Depois de 3, 4 anos que você ficou monitorando uma área, fazendo os tratos culturais, fazendo roçada, coroamento, adubação de superfície, e utilizando esses produtos, depois de 3, 4 anos, o teu cliente ele quer resultado, ele quer que já tenha virado ali uma mini floresta e que você consiga entregar essa área, né? Se for um plantio compensatório ou se for um plantio dentro da propriedade rural do seu cliente, o seu cliente ele não vai querer continuar fazendo os tratos culturais, porque isso custa dinheiro e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Porque dependendo do tamanho das mudas que você plantar nessa área do seu cliente, se forem mudas muito pequenas, mudas de tubete, você vai enfrentar sérios problemas com formiga cortadeira e você vai ter que ter tratos culturais com menor intervalo de tempo. Já quando você faz um plantio de mudas nativas, mudas de balainho, mudas maiores, mudas de 1 metro para cima, você pode ter um intervalo maior de manutenção nessa área, ou seja, você pode fazer uma manutenção na área a cada 90 dias e isso vai fazer com que reduza o investimento do seu cliente nessa área, porque você não vai trabalhar de graça. Todos os tratos culturais que você vai fazer custam dinheiro e você vai ter que receber pelo seu trabalho.